Olá, meus irmãos, muito boa noite para vocês, ou bom dia, ou boa tarde, que Deus os abençoe grandemente. Hoje eu vim trazer aquela palavra amiga que eu sempre trago para vocês, né? Mas quase que eu não chego aqui. Mas Deus, Ele está sempre pronto para nos livrar, para nos defender, não é mesmo? Às vezes, quando há algum impedimento nas nossas vidas, Deus, Ele não permite, mas Ele entra para nos livrar. Ele entra para nos livrar. Ele se levanta para te defender. Se levanta para fazer com que o inimigo, aquela pessoa, o inimigo que está usando aquela pessoa, querer te fazer te impedir de você continuar na sua trajetória, na sua posição. Deus entra e ele faz o agir dele envergonhar o inimigo e confundir o inimigo, porque Deus, ele é contigo, ele é comigo, ele é conosco, e o que ele planeja, o que o inimigo planeja para querer fazer você cair, Deus não permite. Deus, ele não permite deixar você cair. Mas se você se manter na posição, então, é que ele, então, vai estar pronto sempre para te defender. Porque Deus vai abater quem está se levantando contra você. Deus vai abater aquele que se levanta contra você a troco de nada no bom sentido, para te ver triste, para te ver chorando, para te ver saindo da posição que Deus quer que você esteja. Deus é o nosso refúgio, né? Ele é o nosso refúgio maior. Ele sempre está pronto, ele sempre nos coloca debaixo do esconderijo dele, né? Debaixo dos braços dele. Então, a gente tem que estar preparado, preparado para o agir de Deus porque Deus age para nos defender. E toda ferramenta preparada para querer te abater cai por terra, porque o Senhor nosso Deus, ele não permite, tá certo? Essa é a minha palavra para hoje. Deus há de te guardar, de te proteger, assim como ele tem feito comigo, ele faz com muitos, porque ele ama os seus filhos. Ele não brinca. Deus está sempre disposto à justiça. A justiça está em Deus, não naqueles que querem te julgar. O julgamento vem de Deus, não do homem. Deixe falar o que quiser, porque qualquer coisa armada pelo inimigo vai cair por terra, porque Deus está contigo, ele é contigo em todo o tempo, ele é presente, ele vê todas as coisas, ele conhece o seu deitar e o seu levantar, ele sabe do seu nome, ele sabe o que você está fazendo e o que você não está fazendo. Então entregue tudo na mão do Senhor, entregue na mão dele, porque o inimigo com certeza será envergonhado e cairá por terra, tá certo? Vamos aqui para o nosso estudo, então, o estudo de Mateus, né? Hoje, ontem eu falei sobre os fariseus e a tradição, não foi? E hoje eu venho falar com vocês quanto vou dar continuidade, né, dos fariseus e os saduceus, quanto o fermento dos fariseus, né, conforme diz aqui na palavra, e aí eu venho com a explicação, tá certo? Você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas, já estará escrito e escrita. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente. E não esqueça que Deus é contigo em todo momento. Não importa o que o inimigo tente fazer contra você, porque Deus está presente, ele está vendo, está pronto para te livrar e te guardar, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler aqui e você no final, depois que eu falar aqui da explicação, né, do que eu entendi, porque aqui eu aprendo com vocês, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou
tão igual a todos aqui. Estou aqui aprendendo. Eu não vim aqui para querer aparecer, nem ser melhor que ninguém. Se eu estou nesse canal é porque o Senhor me colocou, não foi eu que pedi para estar aqui, não. Não foi eu que pedi para estar nesse canal. Eu poderia estar fazendo muitas outras coisas ao invés de estar aqui. Tem muitas coisas por fazer, mas Deus me deu essa missão e eu vou cumprir com aquilo que Ele quer que eu faça. Você entende o que eu falo? Às vezes a gente sofre, chora, né? E tudo, mas é tudo um trabalhar de Deus na nossa vida para que a gente venha se desenvolver mais e mais. Não se importe com o que os outros falem ou deixem de falar de você. Não se importe. Importe com aquilo que Deus quer que você faça. Aquilo que Deus preparou para você. Não o que os outros estão tentando falar de você. Né? Igual eu vi aí pessoas falando que eu estou querendo ser melhor do que os outros. Não quero ser melhor que ninguém. E, aliás, eu não sou melhor que ninguém, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa comum, como todas as outras, como vocês todos são, que simplesmente estou aqui para defender a palavra do Senhor. Porque essa é a missão que Ele me deu. Não porque eu queira aparecer. Eu não vou usar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão para querer aparecer. Não. Eu não quero isso para a minha vida. Não é isso que a palavra dele condiz, né? Eu quero aquilo que é meu e aquilo que Deus me prometeu. Aquilo que Deus mandou que eu fizesse, eu estou fazendo, eu sou obediente. Eu não sou uma filha rebelde, não. Eu faço aquilo que o Senhor pediu que eu fizesse, tá certo? Vamos aqui então para o que nos propomos a fazer, nosso estudo. Então, no capítulo de número 16, no versículo 1, tá preparada aí? Já pegou a sua Bíblia? Hoje eu cheguei aqui um pouquinho assim, né? Mas coisas acontecem, não é mesmo? Coisas acontecem e a gente tem que dar graças ao Senhor por tudo, qualquer coisa. Não importa o momento que você está passando, a dificuldade que você está vivendo, dê graças ao Senhor, porque é dentro desses momentos, dentro dessas coisinhas, às vezes minúsculas, que se tornam grandes para a gente, é que nos faz crescer, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler aqui, ó. E diz assim no versículo de número 1, capítulo de número 16. E chegando os seus fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que ele mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e cautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homem de pequena fé, sobre a mão terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de 4 cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus?
Então compreenderam que não dissera que se guardasse o fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então, deixa eu ler aqui a explicação que está na Bíblia. Depois eu vou falar alguma coisinha aqui para vocês. Aqui, então, fala que os fariseus e os saduceus formavam duas duas seitas de Israel. Eles não se entendiam, pois havia muita divergência em suas doutrinas. Porém, para terem algo contra o Senhor Jesus, se uniam para tentá-lo. Eles viram os diversos milagres realizados pelo Mestre, mas isso não lhes bastava devido à incredulidade deles. Tá ouvindo? Tá entendendo direitinho? Devido à incredulidade deles. Assim, maliciosamente, o desafiaram pedindo um sinal cósmico. Ao que parece, esses líderes religiosos queriam que Jesus fizesse cair fogo do céu ou que mudasse a aparência das regiões celestes com trovões, relâmpagos e escuridão. O que o diabo pretendia naquele momento era expor o Filho de Deus. Você entendeu isso aqui? Então, eles falavam não discernis, Deus falou, não discernis os sinais dos tempos. Então, o Senhor Jesus conhecia muito bem, mas muito bem, aquelas pessoas hipócritas, né? Ele conhecia muito bem a hipocrisia deles, daqueles homens. Ele sabia e compreendia porque eles conheciam e compreendiam pelas cores do céu as condições climáticas, mas eram tão cegos espiritualmente que não conseguiam discernir os sinais dos tempos, isto é, não enxergavam que diante deles estava o cumprimento da maior de todas as profecias, a vinda do Messias, a fim de salvar Israel e toda a humanidade de seus pecados. Os sinais comprovam que estamos vivendo os últimos dias, porém o diabo tem cegado o entendimento de muitas pessoas para que não se convertam e assim não sejam salvos. Essa é a explicação bem clara e bem sucinta que está aqui na Bíblia, né? Tá aqui na Bíblia. Espero que você esteja com a sua aí e entenda. Mas veja bem, olha o que eu pesquisei para falar com vocês. Os saduceus, né, ou os sadoquitas, eram um grupo de pessoas judias que viviam na Judeia naquela época. E eles e os fariseus eram os dois grupos religiosos que havia lá em Israel. E eles viveram no tempo em que Jesus viveu na terra como homem. Você entende? Então, esse grupo de pessoas, os fariseus e os saduceus, eles viveram em Israel na mesma época que Jesus viveu na terra. A história conta que os fariseus, eles eram muito envolvidos com a religião. Eles tinham, a mentalidade deles era religiosa, enquanto que os saduceus, eles pensavam mais na parte política, eles pensavam mais em política, ao invés de pensar em Deus, né? Então, isso aqui a gente tem que estudar muito. Então, estou sendo bem sucinta, porque a história é longa, é muita coisa para contar. Enquanto os saduceus pensavam mais na política, eles praticavam tudo ao contrário no que diz respeito ao Velho Testamento. Eles praticavam coisas ao contrário do que diz respeito. Depois, você dá uma olhadinha lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 25, no versículo 5 e 6, que está falando lá, explicando direitinho. Então, esse povo, eles não acreditavam na doutrina da ressurreição, você entende? Eles só acreditavam no Pentateuco. O que era o Pentateuco? Eram os livros do Velho Testamento, que era o livro de Gênesis,
de Êxodo, de Levítico, né? O livro de Números, né? E lá o Deuteronômio, como eu já falei para você, dá uma passadinha lá, dá uma lida lá no capítulo de número 25. Então eles negavam a ressurreição, eles não acreditavam naquilo. E os fariseus, né, eles sempre usavam de acusações para com os discípulos de Jesus, mas Jesus sempre o repreendia, eles dizendo que os seus discípulos, Jesus disse repreendia a eles, falando que os discípulos do Senhor Jesus guardavam a lei de Moisés na época, e os fariseus, eles se sentiam ofendidos por causa disso. Então, porque eles achavam que a tradição deles era mais importante. Tudo aquilo que eles tinham escrito na tradição deles, eles achavam que era mais importante do que do que, no caso, as leis de Moisés. Então, eu quero fazer uma pergunta para você, para a gente ser bem rápido, né? Será que você faz parte de um grupo onde a lei religiosa opera devido à tradição da sua igreja que você frequenta, da igreja que você frequenta? Por causa da doutrina, que cada denominação tem a sua doutrina. Então, é necessário que você pense, que você tenha discernimento quanto aos mandamentos da justiça de Deus. Deus é justo em todo o tempo, Ele é bom em todo o tempo para consigo, né? E para comigo, para todos nós. Então, nós temos que parar, ter discernimento e pensar quanto à justiça de Deus, quanto aos mandamentos de Deus. Eu estou seguindo os mandamentos de Deus? Como é que eu estou? Será que eu estou como os fariseus, acreditando, mas seguindo a doutrina de uma religiosidade, ao invés de estar acreditando na palavra de Deus? Porque o diabo, ele cega a pessoa, ele faz com que a pessoa perca o entendimento, né? Ele faz com que muitos cristãos permaneçam em silêncio ou só naquela doutrina que tem que ser daquele jeito, porque a denominação ensinou que tem que ser daquele jeito, né? Não aceitando os mandamentos de Deus, aquilo que Deus quer, né? Às vezes aquela doutrina, aquele povo que está ali, né? Aquele grupo de pessoas, né? Que faz parte de um grupo de pessoas, essas pessoas estão cheias de pecado, estão vazias, precisando se encher do Espírito Santo, porque não tem olhos para outras pessoas, só para aquele grupo ali, e acha que só eles são certos. Você entende? Acha que eles são perfeitos, que eles são certos, ao invés de olhar para os mandamentos de Deus. Você entende o que eu falo? As pessoas às vezes querem te impedir de você prosseguir num caminho, num posicionamento onde Deus te colocou para você seguir. Então, pense nisso, tá? Pense nisso. Não deixe o seu coração vazio, se encha do Espírito Santo e seja uma pessoa solidária para com o próximo. Seja uma pessoa que respeite o outro, né? Não fique querendo demonstrar, dizendo que querendo se embravecer com a outra pessoa, né? Querendo tirar aquela pessoa dali para não entrar naquela denominação, né? E porque eles querem que seja feito conforme a vontade deles, conforme a lei daquela denominação, não conforme a lei de Deus. Então é preciso ver se, em vez de permanecer em silêncio, só aquele grupo ali, em vez de permanecer como os fariseus, né? Como os fariseus, que eles só acreditavam
Pentecostes, né? No Velho Testamento, no caso ali, eles não acreditavam na ressurreição, eles acreditavam que tinham que ser do jeito que era a lei deles lá, não a lei de Moisés, no caso aqui, né? Mas na vida atual hoje, muitas pessoas estão presas a doutrinas de igrejas que acham que tem que ser exatamente como só pode estar ali naquela denominação aqueles que fizerem o que está se falando, tá certo, tem que haver respeito, né? Tem que haver uma disciplina, mas dentro dos mandamentos da lei do Senhor nosso Deus, não dentro dos mandamentos de uma doutrina fechada, arcaica, né? De uma coisa arcaica, mas dentro da palavra do Senhor. Então, deixe o Espírito Santo entrar no seu coração, entrar na sua vida. Não fique julgando as pessoas sem conhecê-la. Conheça-as primeiro antes de julgar, antes de falar qualquer coisa quanto à pessoa, né? Porque muitas pessoas se esforçam para estar na presença do Pai, muitos se sacrificam, que é necessário sacrifício para entrar na porta estreita, para seguir no caminho, na direção do Pai, do Espírito Santo, que está lá no trono dele, observando todos os seus aqui embaixo. Então pense nisso, tá? Que o diabo, ele cega o entendimento das pessoas para que os cristãos permaneçam em silêncio, permaneçam num só quadrado. Você entende? Um só quadrado, naquilo ali que eles acham que é certo, mas que não deve estar com o seu coração vazio, cheio de pecados, né? Ao invés de buscar no direcionamento, nos mandamentos do nosso Pai eterno, que Deus é justo e Ele não muda, Ele é eterno, Ele é imutável, a palavra dele é eficaz e ela nunca volta vazia, tá certo? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!